E aí, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pós-jogo entre Curitiba e Santos Maria por essa terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo. E que jogo foi esse? Que resultado ruim, né? Resultado ruim que poderia ser até pior. Que poderia ser até pior se não fosse o João Paulo, se não fosse as defesas do João Paulo. É impressionante como que o Santos jogou mal esse jogo, muito diferente de como foi no domingo contra o próprio Curitiba no Brasileirão, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão. Né? O Santos joga de um jeito contra o Curitiba no domingo na Vila e joga, né, na quarta-feira pela Copa do Brasil em Curitiba, no estádio do Curitiba, completamente diferente, diferente para pior, um Santos muito pior do que foi no domingo contra o Curitiba, né? No domingo contra o Curitiba o Santos jogou bem, o Santos fez um bom jogo e agora, nessa quarta-feira, o Santos jogou muito mal, muito mal. Assim, como eu falei, se não fosse o João Paulo, se não fosse as defesas que ele fez, o resultado seria muito pior. Seria muito pior. O Santos seria goleado pelo Curitiba, goleado. Uma atuação muito ruim do Santos em si, dos jogadores. Assim, William Maranhão. Primeiro, para começo de conversa, né? Eu tinha falado da provável escalação aqui na análise pós-jogo, na análise pré-jogo, quer dizer. E daí o Santos entra com uma escalação diferente do que foi do que eu tinha falado da provável escalação, uma escalação diferente e pior do que a provável escalação, né? Assim, o Fabian Bustos, ele escalou um time muito ruim para enfrentar o Curitiba. Por isso que o Santos jogou tão mal assim como jogou. Porque o time que ele escalou foi muito ruim. Muito ruim. O Santos pecou na escalação. O Santos cometeu um erro muito grave na escalação. Essa escalação que o Santos fez, o Santos não deveria ter feito. Não era pra ter feito essa escalação, porque, como a gente viu, foi com essa escalação que o Santos jogou tão mal. Assim, foi por causa dessa escalação que o Santos jogou tão mal e que o resultado foi esse. Se o Santos tivesse entrado com uma escalação diferente, uma escalação melhor, o Santos teria jogado melhor e o resultado poderia ter sido outro, né? Enfim, o William Maranhão jogou muito mal, completamente apagado. Completamente apagado. Não só o William Maranhão, mas também o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é que vem sendo um jogador importante para o Santos, vinha sendo um jogador importante para o Santos, um jogador fundamental, que vinha jogando bem, que vinha sendo um dos maiores destaques, que vinha fazendo o seu papel, que vinha sendo efetivo. Dessa vez ele teve uma atuação muito apagada. Dessa vez ele não jogou bem, dessa vez a atuação dele foi muito, completamente apagada. E o William Maranhão, mais ainda. O William Maranhão completamente apagado, ainda mais do que o Ricardo Goulart, ainda pior do que o Ricardo Goulart. Né? O William Maranhão, aliás, desde que ele chegou ao Santos até agora, ele não foi efetivo. Até agora ele não fez bons jogos, até agora ele não jogou bem, até agora ele não demonstrou resultado, não fez o seu papel, né? Não fez o seu papel de fazer um bom jogo, de ajudar o time. Até agora ele não ajudou. Até agora a contratação dele não foi uma contratação efetiva. Até agora ele não demonstrou efeito em si. Até agora ele não demonstrou motivo, né, para você ter contratado ele, né? Até agora, pelo que a gente está vendo, foi uma contratação feita à toa, né? Pra gente falar o português claro. Até agora, desde que ele chegou até agora, essa contratação dele foi uma contratação assim feita à toa, porque ele não tá demonstrando nada em campo, né? E sendo assim, ele não merece ficar no time titular. Sendo assim, ele não merece ser escalado pro time titular do Santos. E ele foi escalado ontem. Ontem ele foi escalado, né? Isso também culminou, né, no resultado do jogo. Né? Se o William Maranhão não tá fazendo bons jogos, se ele não tá jogando bem, se ele não tá demonstrando efetividade em campo, não tem por que colocar ele no time titular, tem que deixar ele como reserva. É isso que tem que fazer com ele. Né? E o Santos coloca ele como titular para entrar no jogo como titular, né? E isso também não deixou de culminar no resultado do jogo, não deixou de ser um dos motivos, né, do Santos ter perdido, do Santos ter jogado tão mal como o jogo e do Santos ter perdido, né? E como eu falei, se não fosse o João Paulo, o resultado seria ainda pior, seria muito pior do que foi, o Santos teria sido goleado pelo Curitiba. Assim, mais uma vez o destaque do Santos no jogo é o João Paulo. Mais uma vez. E é ruim isso. É ruim isso. É ruim ter o João Paulo como o melhor jogador do time.
Porque, assim, não é nada contra o João Paulo, não é nada contra o João Paulo, muito pelo contrário, eu gosto do João Paulo, todo o respeito e admiração a ele. Mas eu tô falando isso porque ele é goleiro. Se é o goleiro que tá sendo o melhor jogador do time, é porque tá na cara, que tá claro que o time tá jogando mal, porque o time não tá jogando bem, porque o time não tá sendo um time bom nos jogos, não tá fazendo bons jogos, que o time não tá conseguindo ter vontade de jogar, que o time não tá jogando bem, não tá jogando com vontade, né? Se é o goleiro que tá sendo o melhor jogador do time, é porque tá na cara que tá sendo assim, porque tá na cara que o time não tá jogando com vontade, que o time não tá jogando bem, né? Porque é o goleiro que tá salvando o time de resultados piores, de derrotas piores, né? Como eu falei, se não fosse o João Paulo, o Santos teria sido goleado. E ainda no primeiro tempo, teria saído no primeiro tempo não só com 1-0, não só com 1-0, teria sido muito mais do que 1-0, né? E o Curitiba ainda teria feito no segundo tempo, enfim, né? O resultado seria muito pior, né? E mais uma vez, a gente não pode deixar de falar, o Santos jogou mal e mais uma vez é roubado, é prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez vamos falar da arbitragem, né? Eu nem tenho tanto costume de falar de arbitragem aqui, mas só que agora a gente tá tendo que falar, porque a arbitragem tá sendo muito ruim com o Santos, tá sendo muito prejudicial ao Santos. Muito. A arbitragem mais uma vez roubando e prejudicando o Santos mais uma vez sendo roubado e prejudicado pela arbitragem. Um pênalti que não foi marcado a favor do Santos, né? Um pênalti que não foi marcado a favor do Santos, que o árbitro simplesmente ignorou, que o árbitro simplesmente considerou como se nada tivesse acontecido, né? Ele vê o pênalti e ele não marca, simplesmente ignora, considera como se nada tivesse acontecido, né? E ainda nem tem VAR nessa terceira fase da Copa do Brasil. Não tem VAR, não tem VAR, né? Se tivesse VAR poderia ser diferente, se tivesse VAR e poderia ter visto esse lance no VAR, revisado no VAR, e daí teria sido marcado o pênalti pro Santos, né? E o resultado teria sido outro, o Santos teria conseguido pelo menos empatar, né? Então, um pênalti que deixou de ser marcado, que era para ser marcado, que não foi marcado, e com isso o Santos é roubado, é prejudicado, e isso interfere no resultado do jogo também, porque se fosse isso, se tivesse marcado esse pênalti, o Santos poderia ter feito esse gol de pênalti, e esse jogo poderia ter sido empatado, o Santos poderia ter pelo menos empatado esse jogo. Olha só, né? Só que com a eu nem sei se existe essa prejudicação, com a interferência do VAR, com a falta de eficiência do VAR, o Santos é prejudicado. E o resultado é. E o resultado é prejudicado também, que o resultado poderia ter sido outro. Meu, e assim, e o pior é que o Santos em si não tá tendo postura pra reclamar. O Santos, nenhum jogador do Santos vai pra cima do juiz, vai falar com ele, vai reclamar falando que foi pênalti. Nenhum jogador do Santos tá tendo postura pra ir lá em cima do árbitro pra reclamar, pra falar pra ele que foi pênalti, pra dar em cima dele, pra ficar pressionando ele pra marcar esse pênalti, né? Pra pelo menos falar, pra tentar, né? Pra tentar, né? Parece que o Santos está tendo medo. Parece que o Santos está tendo medo de ir pra cima do árbitro. Parece que o time do Santos tem medo de reclamar com o árbitro, né? De estar sendo prejudicado. Tá tendo medo de tirar satisfação. Parece que é isso que tá acontecendo com o Santos. O Santos tá tendo medo de tirar satisfação com o árbitro, né? E olha só, né? A gente fica muito bravo com isso. É claro que tem que ficar, porque o nosso time sendo prejudicado, sendo roubado, e tantas vezes seguidas, tantas vezes consecutivas, isso tá acontecendo com o Santos. Parece que é de propósito. E será que não é de propósito mesmo? Né? Parece que é de propósito, mas será que realmente não é de propósito? Será? Será que não é intencional? O VAR está prejudicando o Santos intencionalmente? A arbitragem, quer dizer, a arbitragem está prejudicando o Santos intencionalmente? Será que não é isso? Né? Será que não é isso? Será que não é uma coisa que a gente não pode deixar de descartar? E olha só, não tem VAR, porque ainda não tem VAR nessa terceira fase da Copa do Brasil. Mas, meu, pensa assim comigo. Se o VAR existe, se o VAR foi criado, ele tem que ser usado sempre. Não é assim,
deixar de ter em alguma fase inicial, né? Não, ele tem que ser usado sempre. Se o VAR existe, se o VAR foi criado, ele tem que ser usado sempre. Em todos os jogos, independente de qual jogo for, independente de que fase que a competição esteja, ele tem que ser usado. E é a falta do VAR que também está prejudicando o time, né? Se tivesse VAR, poderia ter sido diferente. Se tivesse VAR, poderia ter sido revisado esse lance no VAR. E daí, poderia ter marcado esse pênalti a favor do Santos, né? E o resultado poderia ter sido outro, poderia ter conseguido pelo menos empatar esse jogo e estaria numa situação mais confortável agora. Mas, enfim, não foi isso que aconteceu e o Santos é roubado, é prejudicado pela arbitragem. E isso deixa a gente com muita raiva, porque além do time ter jogado mal, do time ter feito um jogo ruim, ele é prejudicado e com esse fato que prejudicou o Santos, com esse fato que prejudicou o Santos, o resultado foi esse. E se não fosse isso, o resultado poderia ter sido diferente, né? Eu até perco as palavras aqui, eu acabo nem falando direito do que eu falo, né? Nas palavras, no jeito de falar, pela forma que tudo tá sendo agora, pelo jeito que tudo tá sendo agora, né? Com o Santos, né? E isso é pra deixar qualquer santista muito bravo mesmo, né? E, assim, o Santos tem que acordar. Assim, né? O Santos joga bem com o Curitiba no domingo, mas vai jogar completamente mal na quarta-feira, né? Assim, a estratégia do Santos seria ver o jogo que fez no domingo, seria aproveitar esse jogo que fez no domingo, que jogou bem, pra fazer a mesma coisa que fez no domingo, ter as mesmas estratégias, ter o mesmo jeito de jogar, ter o mesmo jeito de jogar, ter a mesma forma de jogar da mesma forma que jogou no domingo, jogar com a mesma estratégia que jogou, né? Só que o Santos não faz isso e acaba jogando mal. A escalação, o Santos pecou na escalação, o Santos fez uma escalação ruim que também acarretou no resultado, né? E tudo isso acaba fazendo o Santos jogar mal e o Santos perder o jogo e sair em desvantagem na Copa do Brasil. E agora vai para o próximo jogo na Vila Belmiro, lá em maio, né? Ainda vai ser em maio esse jogo, né? Com a desvantagem de ter perdido por 1-0, né? E se não fosse o João Paulo, seria muito pior. Seria muito pior, né? E daí, dependendo de como fosse, de como tivesse sido, o Santos já ia ter, assim, que ir esquecendo a Copa do Brasil, porque ia ser muito difícil de reverter esse resultado, né? E agora na Vila Belmiro você tem que fazer um bom jogo, né? Agora na terceira fase que vai... Na terceira fase... Não, a gente já tá na terceira fase, né? No próximo jogo que vai ser na Vila Belmiro, o Santos tem que acordar. O Santos já vai ter que ter acordado pra fazer um jogo completamente diferente, jogar bem, se envolver no jogo, envolver o Curitiba, se impor diante do Curitiba pra conseguir reverter essa situação, conseguir vencer e reverter essa situação e conseguir eliminar o Curitiba, no caso, né? Virar esse jogo aí, fazer pelo menos, ganhar pelo menos de um gol de diferença para levar isso para os pênaltis, e daí nos pênaltis conseguir ganhar nos pênaltis, ou então ganhar por 2 gols de diferença ou mais para ainda se classificar em tempo normal, para conseguir virar esse resultado aí em tempo normal, né? Mas é uma coisa que ainda vai acontecer em maio, mas que a gente já fica preocupado agora, né? Porque o time não tá conseguindo fazer bons jogos, não tá conseguindo aproveitar, né? Ele faz um bom jogo e depois no próximo jogo contra o mesmo adversário ele joga mal, né? Porque ele não consegue aproveitar as mesmas estratégias que teve quando ele jogou bem, quando ele fez um bom jogo, no caso, e ganhou, né? Enfim, né? É muito complicado, é muito difícil, né? Enfim, a gente fica muito chateado com isso, né? Agora o Santos volta a se concentrar no Brasileirão, a focar no Brasileirão. Agora, domingo, jogar com a América na Vila Belmiro no Brasileirão. E aqui a gente espera, né, que o Santos consiga aproveitar que vai jogar na Vila, diante da torcida, com o apoio da torcida,
né, pra aí sim conseguir fazer um bom jogo, se impor diante do América, fazer um bom jogo e conseguir a vitória ainda já no Brasileirão, né, ainda que o campeonato está no começo, pra já ir somando ponto, né, pra ficar numa situação ainda mais confortável na tabela, cada vez mais confortável, mais fácil na tabela, né, mas, enfim, é isso, né, é isso. E apesar de tudo, apesar da derrota, né, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Eu já quero te pedir para, por favor, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o assunto. Você também falar do canal para todos os santistas que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o assunto, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal e também me segue no Instagram, como eu sempre faço. Deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos para vocês. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.